E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre produtos notáveis. E aí, bora pro vídeo? Mas primeiramente, o que são produtos notáveis? Produtos notáveis são multiplicações de polinômios que aparecem frequentemente na matemática. E por isso, nós temos fórmulas para que facilitem a resolução sem precisar de cálculos extensos, certo? O quadrado da soma de dois termos. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o quadrado de quem? Da soma desses dois termos que são A e B. A gente vai chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Vamos responder primeiramente isso aqui utilizando a propriedade distributiva. E aí, depois que a gente tiver o resultado, aí eu mostro para vocês a fórmula, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei o A escrito de vermelho, para vocês verem que as setinhas vermelhas representam o A sendo multiplicado pelos dois termos que estão no segundo parênteses. Então, a gente tem A vezes A elevado a 2. Mais A vezes B, AB. Agora o que está de azul, B vezes A, AB. Ou BA, mas a gente costuma colocar em ordem alfabética, certo? E B vezes B mais B elevado a 2. Percebam que esse termo AB, ele é semelhante a esse outro que é AB também. Então, a gente pode somá-los, né? AB mais AB, 2AB. E repete também o B ao quadrado. A partir daqui, não dá mais para a gente somar, porque eles não são mais semelhantes. E aí, terminou. E aí, vem a nossa primeira fórmula, né? Percebam que nós temos aqui o nosso primeiro termo, que é A ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E aí, sabendo que a fórmula é essa daqui, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, vamos calcular x mais 6 ao quadrado utilizando a fórmula. Então, olha só, quem vai fazer o papel do nosso primeiro termo? O x. Quem vai fazer papel do segundo? O 6. Então, nós vamos ter quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo termo, 6 ao quadrado. E aí, agora a gente só termina de ajeitar aqui essa continha. X ao quadrado mais 2 vezes 6, 12, repete o x, fica 12x, mais 6 ao quadrado, 36. Certo? Sem precisar fazer aquela distributiva enorme. Mesmo assim, vamos fazer com a distributiva para vocês verem como seria. X mais 6 vezes x mais 6. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 6, 6x. Mais 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 6, 36. X ao quadrado mais 12x mais 36. Então, pessoal, a fórmula vai servir para ficar mais curto, certo? O processo. Vamos para um outro exemplo agora. Letra B, 2x mais 3y ao quadrado. Então, utilizando a fórmula, a gente tem que isso aqui é igual a quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 2x. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, quadrado do primeiro, entre parênteses, porque a gente não tem só x elevado a 2 ou só 2 elevado a 2. A gente tem tudo, né? 2x elevado a 2. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
mais o quadrado do segundo, certo? E aí agora a gente só vai terminar de desenvolver isso aqui. Lembrando, né, que o expoente aqui faz parte dos dois. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado é 4, x elevado a 2, a gente repete, x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Repete x e repete y. Mais, novamente, a distributiva aqui, em relação ao expoente, 3 ao quadrado é 9, repete y ao quadrado. Pronto, e está resolvido o nosso produto notável. X sobre 7 mais 1/5 ao quadrado, a mesma coisa. O primeiro termo é quem está antes da adição, o segundo termo é quem está depois da adição. Então, a gente vai ter o seguinte, entre parênteses, x sobre 7 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A fórmula é sempre essa, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí isso vai ser igual a distributiva aqui, né? Ó, x ao quadrado sobre 7 ao quadrado, 49, mais, aqui embaixo considera como se tivesse um 1. Então, vamos lá para a parte de cima. 2 vezes x vezes 1, 2x. E embaixo, 1 vezes 7 vezes 5, 35. Mais, distributiva novamente, 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25 e terminamos de resolver o nosso produto notável. Agora vamos para o quadrado da diferença de dois termos, que é basicamente o que a gente viu no exemplo anterior. Porém, agora a gente não tem o quadrado de uma adição, a gente tem o quadrado de uma subtração, quadrado de uma diferença, certo? Entre dois termos. E aí vocês sabem que se a gente fosse resolver pela distributiva, nós teríamos que a menos b ao quadrado, isso era igual a menos b vezes ele mesmo, a menos b. E aí, isso aqui é o equivalente a gente pegar o primeiro termo, que é o a, multiplicar por todos os termos do segundo membro. E em relação ao b, a gente fazer a mesma coisa, né, ó. Vamos ver como fica, para a gente descobrir qual é a fórmula. Agora, a primeira parte de vermelho. A vezes A elevado a 2. A vezes menos B ficaria menos AB. Agora, a parte do B. Menos B vezes A, menos BA, ou menos AB, né? Menos com menos, mais B vezes B, B elevado a 2. Percebam que a gente pode somar, né? Esses aqui que são semelhantes, estão com sinais iguais, então a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos, aqui é como se tivesse 1 e aqui também. Menos 1 é menos 2, repete a parte literal que é AB, mais B ao quadrado. E aí, gente, percebam que a nossa fórmula, ela é muito semelhante à fórmula anterior, com uma pequena diferença. Aqui nós temos que, quando nós temos o quadrado da diferença, aparece aqui um sinalzinho de menos. E quando a gente tem o quadrado da soma, aparece aqui uma soma. Percebam que esse sinal aqui, ó, ele permaneceu inalterado nos dois, certo?
Então, o que a gente vai fazer é simplesmente resolver da mesma maneira que a gente estava resolvendo. E aqui, ao invés de colocar mais, a gente vai colocar menos. Então, vamos lá pronunciar como vai ser a nossa fórmula. Se eu tiver o quadrado da diferença de dois termos, isso é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Não mudou quase nada, gente, só esse sinalzinho de menos aqui, certo? Não vão se confundir e achar que é nos dois. Vocês viram quando eu desenvolvi aqui que menos com menos é mais, então por isso que aqui permanece inalterado, tá? Vamos para alguns exemplos. Exemplo, calcule, letra A menos 3 ao quadrado. Então vamos lá, quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é A, então vai ficar A ao quadrado, e ao invés de colocar mais, a gente coloca menos. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é 3. Ah, mas o segundo termo não é menos 3? Não, gente, a gente considera esse sinalzinho de menos aqui como se ele já estivesse aparecendo aqui, tá? E aí você leva só o número sem sinal nenhum, mais o quadrado do segundo termo. A ao quadrado menos 2 vezes 3 é 6, repete o A, mais 3 ao quadrado, 9. E está resolvido, certo? Vamos para a próxima. A elevado a 3 menos 5 ao quadrado. Ah, dá para usar produtos notáveis? Na verdade, isso aí é um produto notável, certo? O primeiro termo é A elevado a 3, não tem problema nenhum. E o segundo termo é 5. Então, a gente vai fazer o seguinte, quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Tudo isso, A elevado a 3. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. E aí nós vamos ter potência de potência, né? A gente repete a base, que é A, e multiplica os expoentes, 3 vezes 2, que é 6, menos 2 vezes 5 é 10, repete A elevado a 3, mais 5 ao quadrado, 25. E está resolvido, certo? Vamos para o próximo. X sobre 4 menos 2y ao quadrado. Novamente, esse é o primeiro e esse é o segundo. Não importa se é uma fração, não importa se já é uma potência, é o primeiro, tá? X sobre 4 ao quadrado, menos 2 vezes, que já é da fórmula. Quem é o primeiro? X sobre 4, vezes o segundo, 2y, mais o quadrado do segundo. Agora vamos resolver. X ao quadrado sobre 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 2, aqui é como se tivesse 1, né? Para quem ficar nessa dúvida, a gente multiplica frações numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2 é 4, repete o x, e embaixo 4 vezes 1 é 4 também. Mais, distributivo aqui, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado eu só repito. E aí percebam que a gente ainda poderia simplificar aqui, ó. Olha só. 4 dividido por 4 é 1, 1x é x só, né? Então vai ficar x ao quadrado sobre 16 menos x mais 4y ao quadrado, tá certo? E aí, para fechar com chave de ouro nossa aula, eu trouxe esse exemplo para vocês de um probleminha utilizando produtos notáveis. Sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 26 e que x vezes y é igual a 13, qual o valor de x mais y ao quadrado?
Pessoal, é bem importante que vocês percebam que x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de x mais y ao quadrado, certo? Quando a gente tem uma adição dentro de parênteses, a gente não pode simplesmente distribuir o expoente, isso é errado, tá? A gente só pode distribuir esse expoente quando aqui dentro tem ou uma multiplicação ou uma divisão, tá? E como nós vimos no início da nossa aula, se a gente tem o quadrado de uma soma de dois termos, isso é igual a, olha só, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso não é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Tem essa partezinha aqui do meio também. Então, a primeira coisa é ver que isso aqui não existe, tá certo? Então, vamos lá. Se a questão quer saber qual o valor de x mais y ao quadrado, vamos desenvolver aqui. X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Pronto, então já sabemos que se eu encontrar o valor dessa expressão, na verdade eu estou encontrando o valor dessa daqui. Então, gente, vamos só reorganizar para que fique melhor a visualização de vocês. Vamos pegar esse x ao quadrado e vamos deixar ele pertinho desse y ao quadrado. E deixar o 2xy aqui no fim, não tem importância nenhuma, né? Imagine que isso aqui fossem números. 2 mais 5 mais 7. Eu não poderia reescrever como 2 mais 7 mais 5? Se eu mudar a ordem das parcelas, isso não altera a minha soma, né? Então, eu só mudei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí eu coloquei o primeiro, o terceiro e o segundo, certo? Por quê? Para ficar visível isso aqui para vocês. A gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado vale quanto? Olha só, 26. Então, vamos colocar aqui. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, eu não sei o valor de x e nem o valor de y. Mas eu sei que essa expressãozinha aqui completa, ela vale 26. Então, no lugar de usar isso aqui, eu posso usar 26. Mais 2 vezes... Quem é xy, que foi dado na minha questão? Que é 13. E aí, a gente vai ter 26 mais 2 vezes 13, que é 26 também, que dá igual a 52. E esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem like. Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho das notificações e me sigam lá no Instagram que eu tô postando mais dicas, tá certo? Vou deixar aí pra vocês o @. Beijo, beijo e até a próxima, gente!